Se você quebrou seu dente, sofreu um acidente, vai ter que tirar seu dente por algum motivo e está preocupado que você vai ficar sem dente no lugar ou que talvez você tenha que usar uma prótese móvel, eu vim hoje te falar um pouquinho sobre a carga imediata, tá bom? Esse é um tipo de tratamento muito oferecido e muito procurado pelos pacientes, então eu vou explicar um pouquinho como é que funciona e se você tem interesse nessa técnica, acompanhe esse vídeo. A carga imediata nada mais é do que a colocação do pino, então parte cirúrgica, né? Você que quebrou o dente vai ter que tirar o seu dente, ou para você que não tem o dente, né? Seria a colocação do pino, que é o pino que vai fazer o papel da raiz desse dente que você perdeu ou que você não tem, tá? E a colocação do dente no mesmo dia, tá? Então a gente chama isso de carga imediata. Vou falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens dessa técnica, tá joia? Quais as vantagens da carga imediata e por que a gente costuma utilizar ela às vezes, tá? Então, pacientes que sofreram fratura dos dentes ou que perderam os dentes por algum motivo, algum acidente, tiveram alguma doença, alguma coisa do tipo, né? A gente consegue já colocar o pino e já colocar o dente no mesmo dia. Então o paciente sai aqui do consultório com esse dente fixo sobre o pino que foi instalado, tá bom? Então eu costumo utilizar muito esse método em pacientes que sofreram perdas de dente ou fratura na parte da frente, né, região anterior. Principalmente em casos onde os pacientes já têm porcelanas, coroas, porque isso dificulta um pouco a minha adesão. Então eu não consigo fazer um provisório fixo, né, colado nos dentes do lado. Então muitas vezes eu utilizo o próprio pino que eu acabei de colocar para fixar esse dente. Qual outra vantagem, né, dessa técnica? Quando eu faço uma cirurgia, que eu tiro esse dente ele deixa na gengiva um perfil, né, que era o perfil que esse dente tinha, né, que é o perfil natural do dente. E quando a gente coloca o implante, esse implante é sempre mais fino do que a raiz que eu tirei e naturalmente esse perfil, né, esse contorno da gengiva, ele é perdido. Então se eu coloco o pino, fecho e espero, né, para depois, quando tudo tiver cicatrizado, aí sim eu me preocupar com isso, eu perco todo esse contorno natural que a gengiva tinha, né? Então muitas vezes fazer a carga imediata significa que eu vou preservar esse contorno natural que o dente tinha. Então eu coloco um dente, a gente tem as técnicas, né, para que a gente copie esse contorno gengival que existia antes e eu vou manter esse contorno. Isso faz com que o resultado final fique extremamente natural. Então ele fica exatamente igual a um dente, tá bom? Então essa é uma outra vantagem da carga imediata. Também tem o fato de pacientes que não têm nenhum dente na boca, tá? Pacientes que usam dentadura e vêm para fazer a realização de uma cirurgia para que a gente recoloque todos os dentes, tá? Então a gente faz uma prótese que a gente chama de protocolo. Esse protocolo a gente coloca alguns pinos, tá? Normalmente 4, 5 pinos aí, numa média, né? E a gente vai fixar uma prótese com todos os dentes nele. Qual a vantagem, nesse caso, de fazer uma carga imediata? A vantagem ela é que a prótese ela vai servir como um fator de ajuda na estabilização dos meus implantes. Por quê? Porque eu vou ter ali 4, 5, 6, tá? Às vezes até mais implantes e eu vou unir todos eles. Então, essa união acaba estabilizando um pouco mais, tá, os meus implantes e isso tende a favorecer
o processo de cicatrização e o processo de osseointegração, que é o processo natural do osso grudando ali no pino de implante. Ah, doutor, tá joia. Você só falou o benefício, então é maravilhoso. Não tem nada de ruim? Tem sim. Tá? Então vou falar um pouquinho das desvantagens agora da carga imediata. Então assim, primeiramente a carga imediata, ela só é possível, né, em alguns casos, não são todos os casos que a gente consegue. Então o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar basicamente qualidade óssea, né? Então dentro da boca a gente tem várias zonas, né, ósseas com qualidades e durezas diferentes. Então isso a gente precisa avaliar. Outra coisa que a gente tem que ver, no momento que a gente faz a cirurgia, né, a gente tem que ter um travamento desse pino, desse implante, com uma força superior ou igual aí a 30 newtons, 32 newtons, tá? Isso significa que o meu implante está bem fixo, tá? Que ele não vai ter o risco de movimentar. Por quê? Se esse implante movimentar, eu vou perder esse implante, tá? Aí, nesse caso, o corpo tende a estranhar, né? Quando ocorre movimentação, a gente tem a falta, né, do processo da osseointegração, que é o osso grudando nesse pino, tá? E quando eu tenho movimentação, eu não vou ter essa integração e eu acabo perdendo esse pino, tá bom? Então, para que eu tenha, eu preciso ter o travamento. Então, não são todos os casos que eu consigo. Outra desvantagem, quando a gente coloca um dente, no mesmo dia que eu coloco o pino, é contraindicado que o paciente mastigue. É contraindicado que você exerça força sobre esse pino. Por quê? Porque esse pino, ele está travado, né? Mecanicamente, vamos assim dizer, tá? Eu travei ele como um parafuso, tá? Só que eu não tive ligação ainda, que é o processo da osseointegração, entre osso, né? Entre o nosso corpo e o pino de implante. Após esse processo, aí sim eu posso mastigar, eu posso me alimentar e posso ter uma vida normal. Porém, antes do período de finalização da minha cicatrização, que aqui no consultório a gente espera 28 dias, tá? Antes desses 28 dias eu não posso mastigar. Então esse dente, ele vai ficar como uma função estética, tá bom? Você vai ter o dente ali, mas funcionalmente você ainda não pode utilizá-lo. Isso serve também para a prótese do tipo protocolo, que é a prótese onde a gente repõe todos os dentes, tá joia? Então nesse caso também é contraindicado mastigação. Ah, doutor, mas eu não posso comer nada? De fato, o ideal é alimentação líquida, pastosa, coisas moles, tá? Evitar o risco de morder em cima desse dente, porque senão a chance de ocorrer a perda desse pino é muito grande, tá bom? Então, a carga imediata é uma técnica muito boa, funciona extremamente bem, só que tem que ser bem indicada. Então o dentista tem que avaliar bem a situação em que vale a pena ou não indicar. O paciente tem que colaborar, né? Porque se você quer ter o dente ali, você tem que ter consciência de que você não pode mastigar em cima dele antes do período de cicatrização. E aí vale a pena você procurar aquele dentista que te faça um implante de cicatrização rápida, tá joia? E que você tome todos os cuidados necessários, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas e se você gostou, não esquece de deixar um joinha e de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima.